Antes de terminar esse capítulo, eu gostaria de mostrar para vocês um slide que o Dr. Gilson Freire apresentou numa de suas palestras, que está até disponível no YouTube, que visa basicamente estabelecer uma relação entre mecânica quântica e espiritualidade. Então, a gente tem isso aqui, né? É tudo baseado na obra de Ubaldi. Essas formas aqui, esses símbolos, né, que a gente tem aqui do lado esquerdo, seriam maneiras de representar o que seria de fato cada uma daquelas fases na grande equação da substância. Então, veja só que interessante. O espírito, você tem uma linha reta, a energia uma linha ondulando e a matéria uma linha que dá a volta sobre si mesmo, né, circular, fechada. Qual é a característica fundamental da matéria, se a gente for ver? Ela é pontual, né? Ela tem aspecto de partícula, né? Isso é o que dá solidez à matéria. Então, o que se advoga aqui é que, na verdade, o que vai fazer o ômega adquirir a forma espírito, ou a forma energia, ou a forma matéria, sendo que tem uma série de subdivisões e coisas intermediárias entre esses três elementos fundamentais, mas o que vai fazer a substância adquirir o aspecto de um e não de outro, vai ser justamente o movimento que essa substância vai adquirir. E quando eu falo movimento, sempre se recordem de que a gente não está falando de um movimento espacial. A gente está falando de um movimento hiperespacial, né? Um movimento em outras dimensões que acabam caracterizando a coisa. Então, essa simbologia que vocês veem aqui é apenas uma representação no papel, né, de uma coisa que não é de fato do âmbito do papel, né, onde sua origem não está no espaço. É uma representação espacial de uma coisa hiperespacial, né? E às vezes até psíquica ou hiperpsíquica. Mas ajuda a gente a dar uma ideia, né? O modelo nunca é a realidade, mas ele nos ajuda a melhor compreender essa realidade. Então, quando a gente fala que a matéria é algo pontual, né? A gente pode pensar na trajetória, o movimento da substância, ele é encerrado em si mesmo. Então ele tem uma trajetória fechada que se fecha em si mesma, dando aquela característica de pontualidade, né, de solidez, e até você tem a percepção da massa, né? A massa é uma das propriedades da matéria. A energia, por outro lado, se a gente for perceber com mais cuidado, ela é uma coisa que a gente não consegue pegar, né? Eu costumo brincar com meus alunos perguntando o seguinte: vocês já pegaram uma força? Vocês já pegaram uma onda eletromagnética, colocaram no pote e falaram, consegui, prendi a onda está aqui. É uma onda de calor, qualquer coisa. É óbvio, né? O cara vai ficar perdido, né? E alguns mais inteligentes vão falar, não dá para você pegar energias, né? Forças, né? Que está relacionado a energias, mas não é exatamente a mesma coisa, mas fazem parte do mesmo âmbito. Você não consegue pegar energia, encerrar energia no espaço. Você não consegue.
mas você sente os efeitos da energia. Quando você perde ou você recebe algum tipo de energia, dependendo dos seus sensores, né, físicos, você consegue perceber que houve um tráfico de coisas, que animou, né, alterou o comportamento da matéria que constitui o seu organismo. Então a gente percebe que a energia é algo, a energia física, né, é algo físico, né, do âmbito da física, assim como a matéria, só que ela é mais, digamos assim, solta do que a matéria, mais libertada dimensionalmente do que a matéria. Então o que acontece? A energia, ela começa a nos dar uma ideia dessa ascensão das formas, dessa transmutação de formas, que vai da matéria até o espírito, e daí a gente consegue perceber algumas características que a diferenciam da matéria. Então, por exemplo, a matéria, ela é encerrada no espaço, né? Ela é delimitada no espaço. Então, existe forma. Sempre que a gente fala em matéria, a gente tem que pensar em algo que tem uma forma, tem um contorno. Um exemplo, meu corpo aqui, ó, ele não seria uma coisa definida se ele se expandisse indefinidamente. Então, você consegue perceber o meu corpo porque ele é materializado. Então, você tem a matéria, ela é prisioneira no espaço e ela é prisioneira no tempo também, porque você não consegue, a matéria está sujeita às transformações, né, das forças através da dimensão do tempo. Então você é limitado, né, tanto em termos temporais quanto em termos espaciais. A matéria é refém do espaço e do tempo. Ela existe no espaço e no tempo e ela é refém do espaço e do tempo. Agora, se você for pensar em termos de energia, a energia é algo que se irradia, seja ela energia gravífica, que a gente vai ver mais para frente, energia raio-x, raio-gamas, raios ultravioletas, o espectro de luz visível, infravermelho, né, seja ondas eletromagnéticas, né, sonoras, e por aí vai, né? Tem vários tipos de ondas. Se você pensar em todas elas, elas se irradiam pelo espaço, né? Você não consegue capturar e manter uma onda. Tem a ver com uma certa fluidez. Você não consegue pegar a coisa e segurar. Então, existe um certo aspecto imaterial na energia, mesmo que ela seja uma coisa já do âmbito de estudo da física, né? E que admite-se como sendo algo real que influencia o nosso mundo. Mas você percebe que a energia é algo que não tem solidez como a matéria. Ela se irradia pelo espaço. Então você não consegue capturar uma onda eletromagnética, uma onda gravitacional, a luz fótons, né, a luz visível, né, uma onda de calor, um som, você não pega ele, né? Então a energia, o Gilson Freire definiu, ela é livre no espaço, ela é liberta da dimensão espacial. Ela se manifesta no espaço, mas ela é liberta, ela não é prisioneira, encerrada no espaço. Por isso a gente não consegue pegar ela. Mas ela ainda é prisioneira da dimensão tempo. Por que a energia ainda é prisioneira dessa dimensão? Porque ela se irradia a uma velocidade. E ela é limitada pela velocidade da luz. Então a máxima velocidade de propagação de uma onda pode ser a velocidade da luz. Então você tem essa limitação, o que acaba tornando, né, a energia refém da dimensão tempo, de certa maneira.
E, é claro, existe uma questão de que existem determinadas partículas, né, das ondas que compõem as ondas gravitacionais que iriam a velocidades muito maiores que a da luz. Mas isso é outra história, né? Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas a questão aqui é que a gente percebe que para eu transmitir uma mensagem de rádio para outro lugar, para eu receber a luz de uma galáxia, chegar até meus olhos, para eu transmitir uma onda de calor, para você ter mesmo uma onda gravitacional, por mais rápido que ela seja, ela é limitada por alguma velocidade que é finita. Então a energia, mesmo se irradiando pelo espaço livremente, ela está limitada por velocidades. Então ela não consegue superar a dimensão tempo nesse aspecto. E daí, até aí a ciência mais ou menos entende essas coisas, mas não dessa maneira tão profunda. Agora, a energia é algo pulsante, né, que gera pulsação nas coisas, né, que faz, às vezes, a matéria dar uma volta inteira, volta ao mesmo estado, só que não volta exatamente ao mesmo estado num sentido mais profundo, né? Porque ela foi animada por uma energia. Só que, por isso a gente fala, ele colocou que a energia é ondulante, né, de certa maneira. Mas existem outros motivos também por ela estar representada dessa forma. Agora, se a gente for pensar espírito, né, espírito puro, né, o alfa da grande equação, puro pensamento, você vê uma linha, né, sem oscilar. Então, assim, você não tem ideia de coisa pontual nem de coisa que fica oscilando, algo vibracional. Você só tem uma permanência, dá uma ideia de perenidade. E o espírito, né, o pensamento, né, a consciência, a dimensão de manifestação do espírito, ela por si só, ela não depende da matéria e da energia para existir. Mas no nosso universo, o pensamento depende da energia e da matéria para conseguir se manifestar e, consequentemente, receber estímulos de volta e ir se edificando, né, e se elaborando para fazer o espírito ir despertando aos poucos, o que reflete na evolução de todo o nosso ser. Então, o espírito, ele teria, né, a substância na forma espírito puro, teria uma trajetória que seria uma trajetória retilínea. Uma trajetória retilínea e, portanto, não é captável por nossos instrumentos que dependem de contrastes, né, de relatividade, seja uma relatividade psíquica ou uma relatividade física, como é mais comum, para a gente conseguir perceber a presença dele, né? Por isso, assim, com nossos instrumentos, métodos e forma mental atuais, nunca irá se descobrir a realidade do espírito. É preciso que o ser evolua, tenha uma maturação interior, para que ele consiga perceber, detectar o espírito. E isso é tudo uma questão subjetiva que cada um deve fazer consigo mesmo. Então, esse monismo quântico, né, isso é um trecho de uma palestra inteira. É muito interessante a palestra dele. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link. É muito interessante e eu acho que vai enriquecer muito você também assistir em paralelo essa palestra para procurar compreender o que está sendo revelado aqui pela sua voz. Mais à frente eu vou falar sobre essa coluninha aqui, né, que tem essas letrinhas, né, essas equações, para você conseguir entender melhor o que seja isso. Mas em linhas gerais, né, o que está fazendo aqui, F é frequência, então eu tenho matéria, energia e consciência.
o H é a constante de Planck, o K é outra constante, e o Kzinho é uma outra constante. E frequência tem a ver com oscilações, né? Hertz, ciclos por segundo, né? É o inverso do período. O que vocês percebem aqui é que tanto matéria quanto energia, eles ficam mais intensos quanto maior a frequência da matéria ou da energia, né? E a consciência, né, que é a dimensão característica do espírito, tem uma feição que é oposta, que quanto menor essa frequência, maior vai ser a manifestação, né, a abrangência da consciência. Isso tem uma série de implicações muito interessantes que eu ainda estou trabalhando nisso, estou procurando compreender melhor, mas é muito interessante por ser uma primeira aproximação do monismo de Pietro Baldi com as últimas orientações da ciência, coisa que o Gilson Freire começou a fazer, né, nos seus estudos e apresentou no livro A Física do Espírito, se não me engano. Então é muito interessante isso aqui. Bom, mais à frente a gente vai estar voltando a essas questões, né? Modo fenomênico. E é isso por hoje, gente. Até a próxima.